Se você está ouvindo isso agora, é porque algo dentro de você precisa ouvir esta verdade hoje. Talvez você tenha acordado com aquele peso no peito, aquela sensação de que está preso em um ciclo que não entende, mas eu vim te lembrar de algo que sua alma já sabe. Você não está sozinho. E antes do final deste vídeo, você vai sentir uma mudança, mesmo que pequena, porque a luz já está entrando. Respire. Só isso. Respire fundo, como se estivesse puxando o ar não só pelos pulmões, mas pela alma inteira. Porque o que eu tenho a te dizer agora não é para ser ouvido com pressa, nem com ansiedade, nem com aquela mente que já está correndo dias à frente do seu próprio corpo. Não! O que eu tenho a te dizer é para ser sentido, no silêncio entre uma batida do seu coração e a próxima. Se você está aqui, neste exato momento, é porque algo dentro de você está cansado. Cansado de imaginar cenários que ainda não existem, cansado de acordar com o peito apertado, pensando, e se dar errado? E se eu não conseguir? E se tudo desmoronar? Você já tentou se acalmar, já disse a si mesmo: para de pensar tanto, mas o medo do futuro não é racional. Ele não obedece à lógica. Ele se alimenta da incerteza, do vazio que a gente sente quando olha para frente e vê apenas névoa. E talvez por isso você tenha chegado até aqui. Não por acaso, mas porque sua alma sabe que é hora de soltar. Hoje não vamos falar de planejamento. Não vamos falar de metas, estratégias ou produtividade. Hoje vamos falar de presença, vamos falar da coragem de viver um único dia, este dia, sem arrastar o peso de 100 amanhãs imaginários. Porque o futuro não é inimigo, o futuro é simplesmente o que ainda não nasceu. E tudo o que ainda não nasceu merece ser recebido com esperança, não com terror. Você já notou como o medo do futuro rouba o presente? Ele faz com que você coma sem sentir o sabor. Faz com que você abrace alguém sem realmente estar ali. Faz com que você durma, mas sonhe acordado com desastres que nunca aconteceram. É como se você estivesse vivendo em dois tempos ao mesmo tempo. O corpo no agora, a mente no depois. E essa divisão, essa cisão, é o que esgota. Mas escute bem, Deus, ou a vida, ou o universo, ou aquilo que você sente como sagrado, não te colocou aqui para viver na antecipação do sofrimento. Você foi colocado aqui para viver de verdade com os pés na terra, as mãos abertas e o coração disponível para o que vier, não para o que você imagina que virá. Há uma diferença sutil, mas gigantesca, entre preparação e preocupação. Preparação é plantar hoje para colher amanhã. Preocupação é cavar covas no jardim, antes mesmo de saber se vai chover. E talvez, sem perceber, você tenha cavado tantas covas que já não consegue ver o solo onde poderia plantar. Mas hoje é diferente. Hoje você vai parar, vai deixar o futuro voltar para o lugar onde ele pertence, o campo do possível, não do provável. Porque o futuro não é fixo. Ele é feito de escolhas, de encontros, de graças invisíveis que ainda não chegaram. E muitas dessas graças estão esperando apenas você parar de empurrá-las com medo. Pense nisso. Quantas vezes você se preocupou com algo que no final nem aconteceu? Quantas vezes sua mente criou um filme de tragédia e a realidade trouxe apenas um capítulo de aprendizado? O medo do futuro é um contador de histórias mentiroso. Ele pega um fio de incerteza e tece uma teia tão densa que você se esquece de que pode sair dela a qualquer momento. Mas você pode. Sempre pode. Agora, feche os olhos por um instante. Se não puder fechar, apenas baixe o olhar. Sinta seus pés no chão. Sinta o ar entrando e saindo. Este é o seu único ponto de poder. O agora. Tudo o que você precisa para viver bem está aqui, não no mês que vem. Não no ano que vem agora. E se o futuro chegar? Se ele realmente bater a sua porta com desafios, você não estará sozinho, porque quem conseguiu atravessar todos os seus ontem com coragem tem força para enfrentar qualquer amanhã. Você já sobreviveu a 100% dos seus piores dias. Isso não é sorte, é resiliência. E ela está em você, não como uma promessa futura, mas como uma realidade presente. Então, pare de pedir permissão ao medo para viver. Pare de consultar o futuro antes de permitir que o presente te toque. Porque a vida não acontece nos planos. A vida acontece na respiração que você está aprendendo agora. Solte o roteiro mental que você escreveu para os próximos meses. Solte a necessidade de controlar o que é
por natureza, fluido. Solte a ideia de que você precisa ter todas as respostas antes de dar o próximo passo. Porque às vezes, o próximo passo só aparece depois que você dá fé. E fé não é ausência de medo. Fé é caminhar mesmo com o coração tremendo. Fé é dizer, eu não sei o que vem, mas confio no que me trouxe até aqui. Você já foi guiado até este exato momento. Por que duvidar que será guiado ou guiada adiante? Agora quero que você repita comigo, não com a voz, mas com a alma. Eu solto o medo do que ainda não existe, eu confio no fluxo da vida. Eu sei que cada manhã trará o que eu preciso naquele dia, nem antes nem depois. E enquanto isso, eu vivo com gratidão, com presença, com coragem suave. Sinta essas palavras. Deixe que elas se entranhem em você, como raízes buscando água. Ele se dissolve cada vez que você escolhe voltar para o presente. Cada vez que você come devagar, cada vez que você olha nos olhos de alguém, sem estar pensando em outra coisa, cada vez que você permite que o sol da manhã aqueça seu rosto sem estar calculando o que fazer depois, esses são os atos de libertação, pequenos silenciosos poderosos. E hoje você começou, agora respire novamente, mais fundo, como se estivesse puxando não só ar, mas paz. E saiba isto, com toda a certeza que o silêncio pode oferecer. Você não precisa ver o caminho inteiro. Você só precisa dar o próximo passo com o coração aberto. O resto será cuidado por mãos maiores que as suas, porque você já é suficiente, você já é amado. E o futuro está sendo escrito com tinta de graça, não de medo. Oração final para ser lida em voz baixa ou em silêncio. Pai, mãe, fonte de toda a luz, hoje eu entrego o que ainda não aconteceu. Levo de volta para ti todos os cenários que minha mente criou, todas as tragédias imaginárias, todos os e se que me roubaram o sono. Eu não quero viver na sombra do amanhã. Quero viver na luz do hoje. Por isso, envolve meu coração com tua paz que excede todo o entendimento. Ensina-me a confiar não no que vejo, mas no que sinto. Que estou sendo conduzido, que estou sendo protegido, que estou sendo preparado, mesmo nos dias em que tudo parece incerto, que eu possa descansar na certeza de que cada novo dia trará o que ele precisa trazer, nem mais nem menos, e que, enquanto isso, eu viva com os olhos abertos para a beleza que já está aqui. Em nome da presença, da paz e da fé que caminha comigo, assim seja. Agora permaneça aqui, não tente antecipar nada, não pense no depois. Este momento é suficiente. O medo do futuro não chega de uma vez. Ele se infiltra aos poucos. Começa como preocupação, depois vira ansiedade e quando percebemos já está governando pensamentos, decisões e emoções. Talvez você esteja vivendo assim, tentando seguir, mas sempre com o coração apertado, tentando confiar, mas com a mente criando cenários que nunca chegam a existir, tentando descansar, mas sentindo que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. O medo do futuro cansa, porque ele faz você lutar contra algo que ainda nem aconteceu. Ele rouba o hoje, ele suga a paz do agora, mas Deus não habita no amanhã imaginado. Deus habita no agora vivido. Pai amado, neste momento, apresentamos diante de Ti cada coração que vive refém do medo, do futuro. Tu conheces os pensamentos que se repetem, as perguntas sem resposta, as inseguranças que surgem quando o silêncio chega. Visita agora esta mente inquieta, este coração sobrecarregado de antecipações, esta alma cansada de tentar prever tudo para não sofrer. Quebra, Senhor, esse ciclo de ansiedade, essa necessidade de controle, esse peso de tentar se proteger do que ainda não existe. Há pessoas orando agora que têm medo de perder, medo de falhar, medo de não conseguir, medo de ficar para trás, medo de que o futuro repita dores do passado, medo de que aquilo que foi difícil volte a acontecer, medo de confiar e se decepcionar novamente. Pai, toca agora na raiz desse medo, não apenas no sintoma, mas na origem, no momento em que a segurança foi abalada. No dia em que a confiança foi quebrada, o medo do futuro nasce quando o passado machucou, quando algo saiu do controle, quando a dor chegou sem aviso. Mas hoje, Senhor, nós declaramos: o passado não governa mais o amanhã. Ensina este coração a voltar para o presente, a respirar novamente, a existir
sem antecipar sofrimento. Que toda imagem negativa criada pela mente seja desfeita agora, que toda expectativa de perda seja silenciada. Que todo pensamento catastrófico perca força, substitui o medo por confiança, a ansiedade por descanso, a inquietação por paz, Pai. Nós entregamos a Ti o amanhã. Entregamos o que não sabemos, o que não controlamos, o que não entendemos. Porque tentar controlar o futuro não traz segurança, só traz exaustão e ensina esta pessoa a confiar passo a passo, dia após dia, sem pressa, sem pânico, que ela entenda que não precisa carregar hoje o peso de amanhã, que não precisa sofrer 2 vezes, que não precisa prever tudo para estar protegida. Respire fundo agora. Sinta o corpo desacelerar, sinta a mente soltando o que estava preso, não sofra por antecipação. Deus está aqui! E onde Deus está, o medo não governa, Pai. Restaura a sensação de segurança interior. Aquela que não depende das circunstâncias, aquela que não depende de garantias humanas, que este coração aprenda novamente a descansar, mesmo sem respostas, mesmo sem certezas. Porque fé não é saber o que vai acontecer. Fé é confiar em quem caminha conosco. Que toda voz interna que diz vai dar errado seja calada. Que toda lembrança que ativa medo seja curada. Que toda expectativa negativa seja substituída por esperança serena. Pai, liberta esta mente da escravidão da antecipação, do hábito de sofrer antes da hora, do medo constante do que pode vir, que o futuro deixe de ser ameaça e passe a ser esperança nas tuas mãos. Agora permaneça em silêncio por alguns instantes, não pense no depois, não vote para o medo. Permaneça aqui, este momento é seguro, você está sendo cuidado, mesmo que o amanhã seja desconhecido, Deus já está lá. E isso é suficiente. Se esta mensagem encontrou você no exato momento em que precisava, deixe nos comentários. Estou soltando. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que vive com o coração no futuro. Porque às vezes uma frase é a chave que abre a cela onde a gente se prendeu sozinho. Você já é suficiente, você já é amado. E o melhor ainda, está por vir. Não porque o futuro é perfeito, mas porque você está aprendendo a viver nele com coragem, não com medo, com carinho. Até o próximo encontro.